E começou mais um Entendo Nada. É o número 24, olha só. E o tema de hoje é O Pirata de Curitiba. E essa história é boa demais, cara. Olha, hoje vai ter uma história aqui que vocês vão gostar demais. É muito boa a história. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E ele, ele, o tesouro da mamãe dele, Flávio Santos. Muito boa noite, Luiz Rossi. A gente está gravando à noite, mas para você que nos ouve, boa noite, bom dia, boa tarde, porque podcast é mídia streaming. Você ouve quando, onde e como bem entender, você manda. Eu sou o tesouro da mamãe. Tesouro da mamãe. Eu achei que você ia me chamar de Jack Sparrow da cidade de Tiradentes. essa alcunha eu ia me sentir um pouco. Eu ia me sentir um pouco com essa. Não. Primeiro porque só existe um pirata. Um pirata que eu falo, esse eu respeito, cara. Eu chamaria você por isso. Ele foi o único pirata que matou o Mar Morto. Boa, esse é forte. Que é o Pirata Alma Negra, cara. Ó. Pirata Alma Negra. Pirata Alma Negra. Esse aí pra mim, o Jack Sparrow não é nada perto dele. Mas, hoje nós vamos falar de um outro pirata aqui. Que é muito maior que o Jack Sparrow. O Jack Sparrow não é nada de Jack Sparrow. Deixa ele pra lá. Bom, vou fazer a apresentação aqui. Vamos lá. Memes, piadas, fake news e notícias fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa conectada nos tempos atuais. Fato. Passamos horas dos nossos dias subindo e baixando a barra de rolagem, vendo coisas repetitivas, previsíveis, no museu de velhas novidades cibernéticas. Também é fato. No entanto, às vezes algo reluz como ouro e chama a nossa atenção. Uma história diferente, com gosto de aventura cinematográfica que mexe com o imaginário. É o caso da história que será contada pelo nosso convidado de hoje, Marcos Juliano. Um caçador de pirata do século XXI. Gente, é sério isso aqui. É sério. E a história é boa demais, hein? Ele está determinado a encontrar o tesouro supostamente enterrado pelo pirata Zumiro, na ilha de Trindade. Que pode valer mais de bilhão de reais. Bilhão, tá? Bora embarcar nessa verdadeira aventura dos mares da podosfera. Grande Flávio. Flávio escreve bem demais, cara. Você é louco. Bom, Flávio, eu ouvi toda a entrevista aqui. Cara, a história é boa demais, gente. É sério. Eu li uma reportagem que saiu no UOL. Aí eu falei, Flávio, a gente tem que entrevistar esse cara. A história é muito boa. Vou fazer a primeira pergunta. Normalmente eu deixo Flávio, eu vou começar com a primeira pergunta. Marcos Juliano, quem é você, afinal, para procurar um pirata em pleno século XXI? Então, Marco Juliano é um cara curioso, cara. Eu sou economista por formação, mas também sou profissional de educação física autodidata e daria para dizer tipo um arqueólogo autodidata mesmo, por causa que eu sou um cara muito curioso e eu desde pequeno sempre tive uma paixão muito grande por essa parte de sempre, né, curti muitos filmes do Indiana Jones, de piratas, tesouros, e eu sempre gostei muito dessas histórias de mistérios. Então, eu me consideraria uma pessoa extremamente curiosa, até diria assim, um cientista, na verdade. E também, né, como eu sou do signo virginiano, eu sou muito lógico, sempre adorei esses livros de detetive, Sherlock Holmes, investigações, e isso me levou para realizar uma grande descoberta histórica aqui no Brasil mesmo e no mundo da pirataria, né? Mas eu me classificaria como uma pessoa extremamente curiosa e científica. Então, nessa resposta dele aí da apresentação dele, eu gostei muito dele falar dessa questão de ser um arqueólogo curioso. Eu tenho uma coleção até hoje na minha casa. Um dos primeiros presentes que meu pai me dava muitos livros. Na infância, eu gostava muito, por isso eu comecei a gostar muito de ler. E ele me deu uma coleção que vinha semanalmente em revistas, em fascículos, nas bancas de jornais, de dinossauros, contando toda a história dos dinossauros. E nessa época eu tinha muita vontade de ser arqueólogo. É uma coisa que o Marco Juliano como curioso, como ele bem disse, né? Nunca fui arqueólogo, até porque é um curso extremamente difícil de ser encontrado, de fazer. Imagino que seja caro também, a estrutura seja complicada de ser arranjada. Mas eu achei muito interessante ele falar isso, porque é uma paixão da minha infância que eu tinha. Eu gostava muito de pesquisar dinossauro, fósseis, esse tipo de coisa. Bacana, muito bacana ouvir alguém falar sobre isso. Sim, muito bacana mesmo e... Bom, só viram a apresentação dele até agora, né? Agora logo logo vai entrar a história. Flávio, faça a segunda pergunta, por favor.
Bem, o Marcos Juliano, como a gente já deu a entender, ele é um caçador de pirata de tesouro pirata do século XXI. Mas antes dele começar a falar sobre essa aventura que ele está vivenciando aqui pertinho da gente, que já já ele vai falar, eu queria que ele explicasse para você que está ouvindo o podcast Entendo Nada, o que é um pirata e por que tantos tesouros eram transportados pelos mares antigamente. Um pirata, se for fazer uma definição básica do pirata, ele era um bandido dos oceanos. Era um bandido que não tinha nenhuma pátria, né? Era sem pátria e ele roubava os outros navios. Porque como antigamente a nossa única rota de comunicação, principalmente com os outros continentes, né, em viagens transatlânticas, era através dos mares. Os mares eram a nossa grande rota. Então, um pirata, ele era um bandido que ficava assaltando os outros barcos que faziam essas viagens transatlânticas, e daí eles eram também pessoas, né, malvadas, porque eles matavam tripulações inteiras, né, e roubavam as peças de valor, roubavam os objetos de valor das tripulações inteiras. Então, e por que havia, né, tantos tesouros sendo transportados e escondidos pelo mundo, assim? Na verdade, a época da pirataria, ela se divide, né, na época dourada da pirataria, que é ali o primeiro começo, ali a minha primeira metade do século, foi do século XVIII, 1700 ali, onde tem todos os grandes nomes da pirataria, o Capitão Kidd, Henry Morgan, Barba Negra, Black Bart, as Annie Bow e a Mary Read, as piratas também. E tem o final da pirataria, que seria o começo do século XIX, começo de 1800, porque tecnicamente a pirataria ela acaba com a extinção da Carta de Corso em 1853. Quando acabou a Carta de Corsário, eles dão um fim para a pirataria. E nessa época, por que os tesouros eram transportados, escondidos? Que nem um exemplo, a época na qual eu me atentei para essa grande descoberta histórica, que é o Tesouro de Lima, era bem em plenos 1821, quando estava a Revolução Peruana, e os espanhóis estavam sendo expulsos, na verdade, de todo o continente sul-americano. Então, tinha muito ouro sendo transportado, muitas riquezas da cidade de Lima para a Espanha, porque Lima, naquela época, devido a todo o ouro do Império Inca que vinha, e Lima era a cidade mais rica do mundo, até uma das mais ricas do mundo. Ouro e pedras preciosas eram transportadas, uma parte para o México, mas a maior parte era transportada para o continente europeu, para a Espanha. Então os piratas, eles atacavam muitos esses barcos. Eles atacavam era raro até não encontrar um barco, não encontrar um ataque pirata, eles iam ter uma viagem transatlântica. E os piratas, o que eles faziam? Os piratas não tinham, digamos, um banco para depositar, eles roubavam muitas coisas, então eles tinham esse costume de escolher ilhas, locais secretos, no caso ilhas desertas, para esconder o tesouro deles como um depósito do tesouro, como se fosse um banco pirata. E por isso que eles procediam dessa forma. Existem alguns relatos no mundo de tesouros que estão escondidos em localidades, como o tesouro do Capitão Kidd na Nova Escócia, lá, que até tem um programa de TV, o Mistério de Oak Island, e tudo. E também agora essa história do Tesouro de Lima, que está escondido na Ilha da Trindade, que é impressionante. Bom, gente, vocês ouviram ele falando, né? E explicou muito bem o que é um pirata, tudo bem. E ele comenta dos corsários, né? Carta de corso, corsário. Eu só dar uma explicadinha mais ou menos no que é um corsário, porque isso confunde muito. O corsário, ele basicamente era um mercenário dos dias atuais, né? Eles eram contratados pelo rei, pela coroa, né, da época, da Inglaterra, da França, do país que fosse, para fazer serviços para eles. Então ele provavelmente era um pirata que prestava serviços para a coroa, para abater outros piratas que atrapalhassem, né, todo o comércio deles, e além disso também, se possível, afundar os navios dos países inimigos aí também, né? E assim, era exatamente do mar, porque o mar nessa época, a marinha era provavelmente a mais importante, apesar de ter o exército, né? Para guerras ali da região da Europa, eles brigarem entre eles, mas o mar era o que trazia dinheiro. Então a marinha era muito importante. Então tinha muito isso. Mesmo os mercenários eram contratados. Se o cara era bom, ele era contratado mesmo. E bora pro mar aí, afundou todo mundo, né? E carta de corso nada mais é do que a carta que o rei dava para essa pessoa. Falar, agora você faz parte da minha equipe. Basicamente é isso. E essas cartas foram saindo de desuso no meio do século XIX, mais ou menos, elas foram saindo de uso, né? Os corsários mesmo, os piratas também saindo, né? A própria tecnologia acabou tirando eles do caminho.
Mas basicamente é isso, tá? E ele explicou muito bem sobre os piratas, falou da Ilha de Trindade, que a gente vai falar também aqui daqui a pouquinho mais pra frente. E bom, vamos à terceira pergunta. Olha, é uma pergunta, a resposta dele é um pouco longa. Mas vale a pena ouvir tudo. Vale a pena ouvir tudo. Porque a história é boa demais. Agora a história começa a ficar legal. Porque ele vai contar a história do pirata, né? Então eu vou fazer a pergunta. Marcos, como você descobriu essa história? Toda essa história dessa minha grande descoberta do tesouro, ela remonta a 15 anos atrás, em 2004, quando eu li um livro chamado Cidades Antigas da América do Sul, de um jornalista e arqueólogo inglês chamado Harold Wilkins. E eu li esse livro dele. Esse livro dele falava de conexões subterrâneas, túneis subterrâneos que saíam do Império Inca, entravam para o Brasil ali em Mato Grosso, na Serra do Roncador, daí desciam para o Paraná, atravessavam o Paraná, até tinha uma abertura aqui na cidade indígena de Pedra de Vila Velha, passavam aqui para Curitiba e desciam para a Serra do Mar e tinha uma abertura em Joinville. E eu fiquei surpreso, eu falei, caramba, túneis aqui passando por baixo no Brasil, no Paraná, por baixo de Curitiba, cidade que eu moro. E nessa época eu já era formado em economia e estava cursando jornalismo, e eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu sempre fui apaixonado por jornalismo investigativo, me identifiquei plenamente, assim, de cara. E comecei a entrevistar vários senhores de idade em Curitiba, aqui atrás dessa lenda dos túneis subterrâneos, e alguns moradores antigos me confessaram que não, existem túneis subterrâneos no centro histórico da cidade. E eu achei super esquisito e comecei a entrevistar, a entrar nas casas antigas, tudo. E no ano de 2006 eu vim a descobrir uma saída de um túnel subterrâneo no Clube Alemão Concórdia, que hoje é a sede do Clube Curitibano, e lá esse clube foi construído em 1886 e existia no porão, existia até uma salinha secreta, uma passagem secreta, descendo no porão. No porão existia uma saída para uma rota de fuga com um imóvel do lado. E eu, nossa, os túneis eram verdade, inclusive até eu estava com uma grade, porque o exército interditou o clube alemão durante a Segunda Guerra Mundial e colocou uma grade nessa saída desses túneis. Depois, na década de 50, uma ampliação no imóvel tampou totalmente a conexão subterrânea. Mas eu achei super interessante. E eu comecei, eu vi que era verdade, eu comecei a entrevistar mais pessoas e alguns moradores me direcionaram para um outro bairro, mais afastado do centro, o bairro das Mercês, que existiam túneis lá no Bosque Gutierrez. E eu achei super esquisito, túneis subterrâneos em outro ponto da cidade. E comecei a investigar, indo atrás da Biblioteca Pública, Casa da Memória, vários documentos, e encontrei na Casa da Memória de Curitiba uma reportagem de 1972, do Cid de Stefani, já hoje falecido, comentando que realmente existiam os túneis subterrâneos nas Mercês, com fotos dos túneis ainda, e ele comentava a história de um pirata, chamado Zulmiro, que havia morado também na região dos túneis, escondido um tesouro dentro dos túneis. E eu achei super esquisita aquela história. E comecei atrás, e daí também na reportagem ele falava de expedições, que inclusive esse pirata havia deixado um roteiro de um tesouro, de um tesouro escondido em uma ilha no meio do oceano, a Ilha da Trindade. E falava de expedições que foram feitas no começo do século passado, em 1910, para a ilha, mas não tiveram sucesso. E eu achei super esquisita essa história. E comecei a investigar mais. E não é que daí eu tive acesso, até teve uma grande descoberta que foi feita em um livro em 2016 chamado Ilha Bela e o Tesouro da Trindade, dos pesquisadores do Sancler Zonta Júnior e do Janes Michel Platon, que eles estavam investigando também essa história do tesouro, que estava o Tesouro da Trindade, que havia sido escondido em Ilha Bela, até o fim tomar contato com essa teoria, e o professor Sancler encontrou umas cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil de 1896, que foram um cidadão inglês que conheceu o pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1879. E esse cidadão inglês chamado Edward Young Stammers, ele publicou essas cartas no ano de 1896 no Jornal do Brasil. E é sensacional, porque essas cartas contam uma história extraordinária. Elas falam que esse cidadão inglês estava passando por Curitiba em 1879, ele com 20 anos de idade, não existia uma imigração muito grande aqui na cidade, eram poucos cidadãos ingleses, e ele fica sabendo de um velho britânico, um velho inglês que morava escondido no meio da mata dentro de Curitiba, e era um senhor solitário que morava há mais de 30 anos na cidade, o pessoal não sabia, e ele ficou curioso. E esse gurizão de 20 anos de idade vai visitar o velho inglês, fica amigo do velho, e o velho compartilha o segredo com ele, só que o velho pede para ele manter sigilo enquanto o velho estivesse vivo. E o velho fala que ele foi um grande pirata, que ele se chamava Pirata Zulmiro, que inclusive ele nasceu numa cidade muito no sul da Irlanda, chamada Cork. Ele veio de uma família muito rica, de uma família nobre até, e por isso ele
foi enviado para estudar na escola de Eton College, que é uma das escolas mais tradicionais do Reino Unido. Desde 1440, a escola é mais antiga que a criação do Brasil. Os netos da rainha, os príncipes Harry e William, estudaram em Eton College. Então, o pirata fala que estudou em Eton, e após Eton ele entrou para a Academia Naval. E na Academia Naval ele se tornou um oficial da Marinha Britânica aos 25 anos, e diz que aos 30 anos ele estava nas Ilhas Bermudas, no Mar do Caribe, que inclusive é uma sede da Marinha Real Britânica, lá um dock de construção de navios, é um estaleiro real, e ele diz que tem um desentendimento com outro oficial, por ser muito orgulhoso, ele acaba ferindo de morte o outro oficial. E com isso, ele deserta para não pegar a corte marcial, que se ele fosse culpado, ele seria enforcado. E daí esse cara entra como imediato num navio negreiro, no porto da Flórida, e daí diz que 8 meses com contato com essa realidade de tráfico de escravos, eles fazem um motim, matam o capitão do navio, matam metade da tripulação, ele abandona o nome verdadeiro dele, adota o nome de guerra de Zumiro, hasteia a bandeira preta e começa a tocar o terror na pirataria. E daí ele fala que ele desce para o Atlântico Sul, e aqui ele faz um pacto contra os 2 piratas, um pirata espanhol chamado José Sancho e um pirata russo chamado Zarolho, que era um pirata russo com uma cicatriz gigante no rosto, que era fruto de um golpe de espada, que tinha deixado ele com essa cicatriz e cego de um olho. E ele fala que esses 2 piratas, os 3 piratas, esconderam um tesouro gigante na Ilha da Trindade, inclusive em 2 lugares. Diz que num dos lugares da praia do Bahia Sudoeste estavam as obras de arte que foram roubadas da igreja de Lima, no Peru, em 1821, do transporte. E no outro depósito no meio da ilha, que o pirata Zarolho não sabia, só sabia o pirata Zumiro e José Sancho, estavam os objetos de valor, os diamantes, moedas de ouro, barras de ouro, joias, saquinhos com pedras preciosas. Impressionante. E daí o Zumiro fala que ele achava que, não, o José Sancho, o pirata José Sancho, a Marinha Espanhola afundou o navio dele, ele morreu, e ele achava que o pirata Zarolho havia sido capturado e enforcado em Havana, no ano de 1831. E o José Sancho foi em 1929. E ele era o último pirata sobrevivente. E daí ele fala que em 1838, 19 dias após ter feito o último depósito do interior da ilha, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E esse navio de guerra inglês, que capturou ele após uma perseguição no meio do oceano, tinha um comandante chamado Henry Capel. E olha aquelas coincidências do destino. O Henry Capel foi um grande amigo do pirata Zumiro no tempo que o pirata Zumiro estava na Academia Naval. Os 2 eram brothers. E daí o Capel não quis enforcar o amigo dele, fez um pacto com o amigo, né? Exigiu um juramento, que ele ia simular a fuga do amigo aqui no litoral do Brasil, no litoral sul do Brasil, ali em Paranaguá, naquela região que eles se encontravam, e daí o Zumiro ia prometer para ele que ia subir a serra, ia se embrenhar para o interior do continente, ia morar longe das povoações e nunca mais seria um pirata. E o Zumiro jurou, ele deu para o Zumiro até 50 libras, esvaziou os 4 livros que tinham na cabine para o Zumiro ter o que leu o resto da vida, e diz que 9 dias depois o Zumiro subiu a serra e chegou na região de Curitiba, isso em 1838. Curitiba tinha 3 mil habitantes, imagina, era uma vila no centro. E o Zumiro comprou um casebre na região e ficou escondido. Daí, 40 anos depois, vem esse meninão de 20 anos bater na porta dele. E vira amigo dele, o Edward fica amigo dele e tal. E o Zumiro pega para ele, inclusive o Zumiro conta que deixou um tesouro gigante escondido na Ilha da Trindade e entrega um roteiro do tesouro pro Edward. Escreve num livro. E o Edward pega certinho, daí até ele assina. Isso foi no dia, eles ficaram um ano amigos. Foi em 10 de maio de 1880 que ele escreveu o roteiro do tesouro. E ele entregou para o Edward. E daí passam-se 16 anos, o Edward se despede dele, volta, nunca mais vê o pirata. Esse Edward está morando agora no Rio de Janeiro, com 36 anos, já está casado, já está com 5 filhos pequenos. E ele até tinha esquecido a história do pirata Zumiro. Quando ele abre o jornal, no dia 30 de março de 1896, o jornal Gazeta de Notícias traz uma reportagem gigante sobre uma expedição da Inglaterra em busca de um tesouro pirata na Ilha da Trindade, que um pirata russo que possuía uma grande cicatriz no rosto tinha sido capturado pelos espanhóis em Havana e levado para Havana, e no porto de Havana ele consegue fugir, e daí 20 anos depois esse pirata russo está como marinheiro de um barco inglês ali do comércio do ópio da China com a Índia, e ele vem adoecer, e daí antes de morrer ele entrega um mapa do tesouro falando que na Ilha da Trindade está um tesouro pirata gigante, que eles roubaram de um barco que vinha do Peru para Lima, com o tesouro de Lima, que ia deixar o capitão do barco, ele entrega o mapa, ia ser o cara mais rico da Inglaterra, era um barco inglês, era um capitão de um barco inglês. E esse cara pega o mapa, e quando o Edward lê toda essa reportagem, ele se lembra na hora, nossa, o Zumiro falou que existia o pirata Zarolho, que era um russo com uma cicatriz gigante na cara, só que o Zumiro achava que ele tinha sido enforcado em Havana, e o Zarolho na reportagem fala que fugiu. E daí o inglês fica louco, manda um telegrama para Curitiba, cadê o velho inglês que morava escondido no meio da mata? Aqui em Curitiba falam para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás.
E daí ele fica livre, porque o Zulmiro pediu um juramento, que enquanto o Zulmiro fosse vivo, ele não podia contar para ninguém aquela história. Depois que ele morresse, podia fazer o que quisesse. Daí esse cidadão inglês começa a mandar essas cartas para o Jornal do Brasil. Ele escreve 8 cartas fantásticas. Inclusive, na última carta, ele escreve uma parte do roteiro e fala, eu estou atrás de sócios para a gente ir junto para a Ilha da Trindade, montar uma expedição. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro, que caiu na boca do povo, e os ladrões dão um tiro no peito dele e matam o Edward. E daí ele falece, a história desaparece, os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. Daí passam-se 14 anos, em 1910, o sobrinho dele encontra por acaso o roteiro do tesouro, as cartas do falecido tio. Ele pega tudo e vê o roteiro do tesouro. Inclusive eles traduzem, que estava em inglês o roteiro do tesouro, e realmente acontece a primeira expedição brasileira para a Ilha da Trindade. O Brasil faz mais 3 expedições, só que não encontram nada, porque não existia nem tecnologia naquela época. A Ilha da Trindade é uma cordilheira vulcânica, uma ilha vulcânica, né, a ponta de um vulcão no meio do oceano de 10 km². É uma ilha super difícil de aportar nela, é uma ilha hostil, digamos assim, penhascos, cliffs, é uma ilha. Até eu brinco quando eu dou as palestras para as crianças, eu falo, vocês assistiram o Jurassic Park? A molecada, sim, é uma ilha Jurassic Park, cara, é uma ilha mesmo hostil. E daí a história cai da lenda. E com isso, quando eu descobri essas cartas, eu fui atrás, eu já tinha a história do pirata, eu comecei a desvendar toda essa história, consegui o roteiro do tesouro, também vi que foi publicado. Mais tarde, saiu o mapa do tesouro, foi publicado em 1940, num jornal. Um tenente da Marinha possuía o mapa e vazou o mapa verdadeiro que o pirata russo havia entregue para os ingleses entregaram após para a Marinha Britânica devolveu para a Marinha Brasileira, e a Marinha Brasileira, um tenente publicou. É surreal a história, realmente. E eu vi que toda essa história do tesouro, de Lima, da Ilha da Trindade, inclusive aconteceu uma coisa, lá na Ilha da Trindade, no roteiro, né, o mapa desse capitão pirata Zarolho, o depósito está na praia da Bahia Sudoeste, e está na base do morro. E a ilha lá da Trindade é uma ilha vulcânica e aconteceu um terremoto muito grande e soterrou o local do tesouro. Então as expedições inglesas que foram feitas para lá, eles cavaram, não conseguiram encontrar. As expedições brasileiras também, que o Zulmiro aqui é bem interessante, o Zulmiro fala que eram 2 lugares na ilha. Esse do Zarolho, que eles botavam as obras de arte, as peças de prata, e um outro depósito que o Zarolho não sabia, que só sabia o Zulmiro e o José Sancho, no interior da ilha, que eram os objetos de valor. E é interessante que eles não conseguiram encontrar nenhuma das expedições brasileiras em nenhum dos 2 locais. O primeiro, o do Zarolho, porque foi soterrado por centenas, né, milhares de toneladas de entulho. E o outro no meio da ilha. E com isso, amarrando toda essa história, eu resolvi lançar, né, eu escrevi um livro agora, uma minha pesquisa de 15 anos, né, chamado um livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, e eu indo atrás do livro, né, levantando todos os dados, lendo os jornais antigos, pesquisando, eu vim a ter acesso ao livro do Cemitério Municipal de Curitiba, por causa que nas cartas que o inglês Edward escreveu, ele fala que em 1896, quando ele ficou sabendo das expedições inglesas, que o pirata Zarolho havia sobrevivido, ele mandou um telegrama para Curitiba e falaram para ele que o pirata havia falecido há 6 ou 7 anos atrás. Então eu fui atrás do livro do Cemitério Municipal e minha janela era 1889 ou 1890. E de forma incrível, no ano de 1889, no dia 24 de agosto, eu encontrei o João Francisco Inglês, um cidadão inglês com 90 anos de idade, o único nacionalidade britânica inglesa no cemitério, que veio a falecer. Daí eu vi e falei, nossa, é o pirata Zulmiro. Porque olha que interessante, o inglês Edward Young Stammers, ele assinou as cartas para o Jornal do Brasil com um pseudônimo, ele botou as iniciais J.F. Bastos. E o pirata Zulmiro aqui, o nome dele era João Francisco. Era o pirata. Comecei a vasculhar o pirata, encontrei aqui o pirata num bairro onde ele morava, no Pilarzinho, realmente era o velho do mato, o velho britânico, os moradores falavam que ninguém conhecia que ele era um pirata, ele só contou a história que ele era um pirata para esse cidadão inglês. E ali foi surreal. E daí o pirata, né, ele fala que ele nasceu na cidade de Cork e foi enviado para estudar nessa escola de Eton College. E eu, com o nome de João Francisco, eu imaginei, será que o nome dele também é em inglês John Francis? E daí eu entrei em contato com a escola de Eton College lá na Inglaterra, lá, e falei, por causa que Eton é um internato onde você entra aos 13 anos e pode estudar até os 18. E o pirata aqui em 1879, o pirata falou que estava com 81 anos. Então o pirata nasceu em 1798. Só poderia ter entrado em Eton College no ano de 1811. Eu fui em cima de Eton College, peguei a lista, eles me enviaram a lista de 1811 e de forma inacreditável, eu estava procurando um John Francis de Cork. No final da lista eu acho um Francis de Cork, o Francis Hodder. E daí até nasceu num castelo, Ballycastle, família Hodder, uma família de imigrantes ingleses que foram para a Irlanda e pegaram várias quantidades de terra, se tornaram quase uma das famílias mais ricas da Irlanda.
Deu, nossa, é o Pirata Zulmiro, o nome dele é Francis Roder, ali, de acordo com as informações que ele passou aqui mesmo, em Curitiba. Então a história inteira se fechou. E agora, os últimos documentos que nós encontramos, né, que nós encontramos no livro do cemitério, agora encontramos no livro da Igreja Matriz de Curitiba, que o Pirata Zulmiro foi casado com uma Rita de Tal. E foi interessante, porque quando não tinha sobrenome, era Rita de Tal, tinha muita chance muito grande de ser escravo. E não é que as cartas que foram publicadas, o Pirata Zulmiro conta que 1 ano após chegar em Curitiba, ele comprou uma jovem escrava. E interessante, nós fomos atrás dos registros e encontramos essa escrava Rita. Ela morreu 4 anos antes dele, em 1885. A africana, com 50 anos, africana livre. Então o pirata, ele comprou escrava, menina, ela se tornou uma mulher, ele libertou e casou com ela. E daí, para convergir toda essa história, ficar mais incrível ainda, nós acabamos de encontrar um documento no cartório do bairro da antiga colônia argelina, que hoje é o bairro do Bacaxeri, com a certidão de óbito do João Francisco Inglês, da Inglaterra, com 90 anos, viúvo de Rita de Tal, e que teve 4 filhos. Joaquim, José, a Maria e uma outra mulher que o declarante lá não sabe o nome. E daí, de forma incrível, nós encontramos um João Francisco Inglês, que esteve aqui na região metropolitana de Curitiba, e entre 1860 e 1872 teve 7 filhos. E daí eu comecei a vasculhar aí a família Inglês, com Z, né? Que é inglês, é muito forte aqui em Curitiba e também no interior do estado. Então, é possível de forma muito grande que existam tataranetos do Pirata Zulmiro caminhando aqui, perambulando pela gente. Mas é uma história realmente inacreditável essa toda do tesouro. Bem, foi muito interessante nessa bela resposta do Marcos, e a gente até comentou aqui fora do ar, eu e o Luiz, que é uma resposta longa que não parece que é longa. Porque ele é um cara que fala tão bem, de maneira tão articulada e de maneira apaixonada, que é uma coisa que falta para muito comunicador dos tempos atuais, que a gente ouve ele 15, 20, 30, 40 minutos muito de boa, muito tranquilamente. E foi muito interessante ele falar do Peru, de Lima, fazer referência aos Incas. A América do Sul ela tem muitos países aqui associados à República de Bananas. E, infelizmente, é uma realidade. Se a gente pesquisar o histórico sociocultural dos países aqui na América do Sul e na América Latina de uma forma geral. Mas a nossa cultura na América aqui, e a América não é só os Estados Unidos, é o continente inteiro aqui, ela é muito rica. E os Incas, no Peru, foram dos povos mais desenvolvidos que já pisaram na face da Terra. E o Peru não tem esse respeito de quem está de fora, essa reverência de quem está de fora, por essa civilização tão bela e tão antiga que tanto progresso trouxe para a humanidade. Eu acho que foi bacana ele falar isso, para a gente relembrar a importância dos Incas para o avanço da civilização ocidental. Sim, sim, é bom sempre falar dos Incas, dos Aztecas, dos Maias. E até os povos aqui, os nossos indígenas aqui, está sendo encontrado muitos vestígios de que também já houve povos indígenas aqui que formaram grandes cidades também, grandes civilizações aqui no Brasil também, na Amazônia, por exemplo, está sendo provado isso ainda, né? A nossa história ainda é muito largada, né? Inclusive, como ele comentou sobre os túneis que ligam os Incas, ligavam até aqui ao Brasil e tal, na verdade eu vou falar de uma outra história também. Quando eu fiz faculdade, faz uns 12 anos que eu comecei minha faculdade, não era considerado uma coisa provada pela ciência. E hoje é. Que são os caminhos do Peabiru. São caminhos que ligam o litoral aqui do Brasil aos Incas. Interessante isso. A gente não vê isso na escola porque é uma coisa muito recente, provada muito recente. Que existia mesmo. Existia sim. Os nossos índios aqui tinham como chegar até os Incas. Não se sabe se chegavam ou não, mas os caminhos existiam. Inclusive, é provado porque quando os portugueses chegam ao Brasil e os espanhóis também, eles usam muito esse caminho para chegar do Atlântico para chegar até o Peru. Passando por onde hoje é Assunção, e saíam de 3 locais aqui do sul do Brasil. Saía de São Vicente, saía de Laguna e de Cananéia, também no litoral de São Paulo. E é interessante que essa que sai de São Vicente, olha só, São Paulo, a cidade de São Paulo, todo mundo conhece a história, né? A maioria das pessoas conhece. Quem é de São Paulo conhece a história do Porto de São Paulo, do pátio do colégio sendo fundado por Anchieta. Pois bem interessante que esse caminho que sai de São Vicente passa exatamente por onde é o pátio do colégio, passa pelo Anhangabaú e vai embora para o interior de São Paulo, até chegar no Paraná e encontrar com esses outros caminhos indo em direção à Assunção.
Cara, é muito legal. É muito doido isso. Provavelmente o Anchieta já subiu a serra sabendo desse caminho e fundou exatamente porque é um ponto estratégico. Doido, é doido. E isso está sendo provado ainda. Essa parte de Anchieta ainda não foi provado cientificamente. Mas o caminho do Piabiru é provado. Já é provado. Tanto que eu vou deixar uns links depois para vocês verem. Então, quando a gente escuta essa história do Pirata Zumiro, a gente fala, é doido, é doideira. Mas ele está levantando todos os documentos. Né? Ele está levantando os documentos, ele está achando coisas. Então pode ser que daqui a uns 5 anos ele prove que realmente é verdade. Inclusive até os túneis. Esses túneis eu também sempre ouvi falar que é muito lenda tal. Quem já foi para São Tomé das Letras conhece essa história dos túneis que ligam até os Incas, né? Tem essa história lá, que tem uns túneis doidos lá que ligam até os Incas. Essa história é bem também falada. Então não se sabe, né? Assim, eu não vou falar que existe, que é verdade, que não é verdade, porque, né? Quem sou eu para falar aqui? Mas ele tá provando. Pelo menos a parte do Pirata Zumiro, ele tá conseguindo provar que realmente o cara foi pirata, morou em Curitiba e tudo mais. Então, muito legal. É muito legal que tem alguém que vá atrás e tá conseguindo. E interessante, porque não é historiador. Né? A historiador, às vezes fica meio preso ali a uma certa limitação, fica meio limitado ali. Ele não é historiador e tá conseguindo achar essas coisas. Então, parabéns para ele. Bom, Flávio Santos, vou deixar você fazer a próxima pergunta. Muito obrigado pela honra, Luiz Rossi. Marcos, o que te motiva a ir atrás desse tesouro? O que me motiva é ir em busca, na verdade, revelar, por causa que ir em busca de um tesouro é uma coisa que está muito distante da nossa realidade. Hoje em dia, a nossa realidade, essa realidade mais dura, brutal, né, de contas, boleto, responsabilidade, a gente só tem essa fantasia, essa coisa de ir em busca de um tesouro perdido, só em filme de Hollywood e tudo. E, para mim, para saber de todos esses detalhes, né, ter descoberto toda essa documentação robusta, documentação científica que comprova que realmente existe um tesouro lá, existe, a história é real, a história está se desnudando a cada dia que passa, novos dados, novas informações que mais ainda comprovam. Então, de saber que existe a possibilidade real de um grande tesouro lá, tá na Ilha da Trindade, essa história, na verdade, de um tesouro na Ilha da Trindade, é até daquele livro A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que foi publicado em 1883, que nos trouxe toda essa ideia de um tesouro pirata escondido numa ilha do oceano, até o que poucas pessoas sabem, que o Robert Louis Stevenson, ele se inspirou nessa ideia do pirata Zarolho, que em 1850 entregou o mapa na Índia, e daí, por causa que um dos tripulantes da primeira expedição inglesa, que foi no ano de 1880, ele, quando voltou para a Inglaterra, ele contou para o Robert Louis Stevenson que era um escritor que frequentava algumas tavernas ali portuárias atrás de História de Marujo. E ele botou até no romance dele a primeira página, claro que é diferente, mas é um pirata que entra num albergue, num Almirante Bilbo, numa taverna, e é um pirata que possui uma cicatriz gigante na cara. E esse pirata morre de um derrame e encontra um mapa de um tesouro numa ilha deserta no meio do oceano nos pertences dele. É surreal. Mas assim, saber que essa história que motivou até essa coisa, o livro A Ilha do Tesouro, o Conde do Monte Cristo também é vazamento dessa história, Goonies, mais perto da gente, Goonies, o Willy Caolho, que entrega um mapa do tesouro, saber que isso é real, que existe a história mãe disso, isso faz eu me dedicar e saber assim que, na verdade, ir atrás desse tesouro e desvendar toda essa história é uma aventura de uma vida. É uma coisa assim que arde no peito, essa vontade de descobrir. E assim, todo tesouro, quando pensam, eu quero o tesouro ficar rico, não, o tesouro vai tudo para o museu. Nesse ponto, eu compactuo as ideias do arqueólogo dos filmes, o seu Henrique Jonas Jr., nosso querido Indiana Jones, que o tesouro pertence ao museu, porque entra no museu de todos nós. Para mim, o verdadeiro tesouro é essa história que está sendo revelada. E isso me faz dedicar com unhas e dentes ao estar atrás dessa autêntica caçada ao tesouro. Bom, vocês ouviram o Marcos aí falando, explicando muito bem o que motivou ele, não tem nem muito o que falar, né? A não ser que ele gosta bastante de Indiana Jones, pelo jeito. o que eu apoio. Aliás, o que eu apoio. Sim, tem que gostar de Indiana Jones mesmo. Bom, vamos à próxima pergunta. Agora a parte que importa, cara. Essa parte que importa. Porque, até então a gente fica aqui e tal. Marcos, qual o possível valor do tesouro?
qual o possível valor do tesouro? Olha que interessante, eu sou economista, eu comecei a fazer uma série de atualizações, mas até isso daí foi respondido para mim, até interessante, assim. Saiu uma reportagem semana passada na Forbes, na revista Forbes, chamada O Tesouro de Lima Vale $1 bilhão. E está lá escrito, só que é interessante que essa reportagem ele traz uma outra história, que um dos empresários durante a segunda expedição inglesa, o senhor Victor de Hamel, as pessoas, né, que imaginem que ele fez uma expedição para a Ilha da Trindade e começavam a vir atrás dele. E ele se mudou da Inglaterra, ele foi para a Austrália, se tornou um político lá, e ele queria abandonar essa história da Ilha do Tesouro. E ele começou a difundir a ideia que não, o tesouro não está na Ilha da Trindade, está na Ilha de Cocos, tal. E daí contaram uma história absurda de um capitão que estava transportando tesouro, aquela coisa. Ele contou essa história para desviar a atenção das pessoas que ficavam em cima dele. E para a pessoa começar atrás ali. Mas eu achei interessante que a Forbes faz uma avaliação do valor do Tesouro de Lima e passa $1 bilhão o que está na ilha. Isso que eles estão falando só de um depósito. Existe um outro depósito do Zulmiro. E eu compartilhar com vocês que isso é o valor monetário. Para mim, que sou um cientista, o valor histórico do que está na ilha lá deve passar $1 trilhão. É absurdo. São coisas... E eu, como cientista, eu penso assim, claro que o ouro tudo é muito bonito, pô, vai tudo para o museu, vai ficar bonito lá, aqueles candelabros de ouro, castiçais, estátuas de ouro em tamanho natural, as moedinhas, os diamantes. Mas eu, como cientista, imagino assim, meu grande sonho é que pudesse ter algum livro que trouxesse um conhecimento científico novo, alguma técnica científica nova. Então, imagine, meu sonho é encontrar um desses tesouros, encontrar algum manuscrito, alguma coisa que possa contribuir com a nossa ciência de forma muito grande. Mas é fantástico, segundo a Forbes, passa $1 bilhão o que está escondido na Ilha da Trindade. A gente falou aqui do valor histórico, do valor social, porque o tesouro ele tem vários aspectos aí, mas não deixa de impressionar o valor do tesouro. 1 bilhão, seja de reais, seja de dólares, seja de euros, é muita grana, quando a gente pensa. Então, a gente percebe que o Marcos está atrás de uma riqueza que não vai para ele. Ele vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas é uma riqueza que tem um valor aí, mas para mim é incalculável. É incalculável. E mexe até com o nosso imaginário, porque a nossa referência de muito dinheiro, pelo menos o nosso imaginário infantil, é o tio Patinhas. É o cara mergulhar naquele monte de moeda, ficar nadando pra lá e pra cá. Tio Patinhas, que era um personagem da Disney, pra quem não conhece. E quando a gente imagina esse tesouro todo num baú, a imagem que nós temos é de um baú, né? Um baú ali, um monte de barras de ouro. É uma coisa que mexe com a nossa cabeça. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está brincando aqui, falando de bufunfa, falando de dinheiro. O peso histórico e científico, eu ouso dizer que é muito maior do que esse aí do 1 bilhão que ele mencionou. Não tenha dúvida. Eu também acho que se ele provar realmente que o Zulmiro foi um pirata e que morou em Curitiba e participou, já valeu. Já valeu a pena e bom, acho que não tem muito mais o que você falar. Mas realmente, se tiver o tesouro lá, melhor ainda, porque pode ter coisas lá escondidas nesse tesouro que a gente nem faz ideia, né, do que pode estar lá. Então pode também ajudar muito na nossa história aqui. E se quiser dividir com os amigos do podcast, também vai ser muito válido. Pode ser. Não só com o museu. Porque nós estamos apoiando a causa aqui. Se quiser dar uma barrinha de ouro, nós não vamos reclamar. Não vamos reclamar não. Não, mas ele deixa bem claro que, na verdade, ele não vai ficar com nada disso, né? Tudo que for achado vai ser passado para os museus, né? Que eu acho bem legal. É bem interessante, porque isso é da humanidade, é a história da humanidade. Que o museu reforça a segurança, reforça a sua estrutura para receber também. Os museus aqui no Brasil são muito maltratados, muito mal cuidados. Nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro e com o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Como pode ser resgatado o tesouro, Marcos? Então, eu pretendo fazer uma futura expedição para a Ilha do Tesouro, a Ilha da Trindade, daqui uns 4 ou 5 anos. E com certeza nós vamos ter que levar material muito pesado. Vai ser até uma expedição assim que vai envolver vários países. Nós com certeza vamos conseguir patrocinadores
para isso. Temos até uma ideia muito legal, porque muitas pessoas estão me pedindo agora, quando saem essas reportagens, Marcos, né, professor Marcos Juliano, eu gostaria de ir em busca do tesouro, eu gostaria de participar da expedição. E eu já tenho uma equipe montada até. Como esse plano meu, imagina, isso já vem de anos, já está tudo montado, e mesmo assim, por causa que é muito tênue essa coisa de escolher quem participa e quem não participa. Mas nós vamos abrir uma chance para que todos possam participar da futura expedição em busca do tesouro na Ilha da Trindade. Nós temos agora uma parceria, que nós abrimos um contato muito grande com o pessoal desenvolvedor de videogame lá dos Estados Unidos, da Califórnia. Até o pessoal do Google, meio interessado, esses que estão lançando essas plataformas de streaming de games. Até a Apple lançou essa semana, a Arcade. Então, e esse pessoal, a gente teve um contato com eles e nós imaginamos e desenvolver um videogame baseado em toda essa história, a verdadeira Ilha do Tesouro, né, The Real Treasure Island, da qual será, claro, um game online, multiplataforma, várias fases, tudo inspirados até no livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, que eu acabei de escrever, com todas as fases, e nós pretendemos esconder 5 golden tickets dentro do videogame. Tipo, a pessoa jogar o videogame e ter uma caça ao tesouro virtual. E quem encontrar um dos golden tickets, dos 5, vem para a expedição com a gente. Tipo uma fantástica fábrica de chocolate, só que pirata gamer virtual. Isso é muito legal. E as fases vão ser totalmente baseadas em coisas históricas, né? Nós vamos renderizar praticamente cidades inteiras, localidades inteiras. Então vai ser muito legal, vai ser um jogo até didático, digamos assim. Um game didático, mas uma verdadeira caça ao tesouro. E, cara, encontrar um golden ticket desses é encontrar uma aventura de uma vida. É surreal, vai ser uma fantástica fábrica de chocolate pirata. E daí como é que faz? Com todos esses recursos do videogame que vão vir em tudo, nós vamos fazer uma grande operação de escavação na Ilha da Trindade. Tecnicamente, nós vamos passar um scanner na Ilha da Trindade, mas vamos ter que levar lá um porta-aviões com tratores, caterpillars, helicóptero, mesmo porque um dos depósitos que se encontra na Baía Sudoeste, na Baía do Príncipe, teve esse desmoronamento que caiu mais de 1.000 toneladas de entulho. Então vai ter que ter maquinário pesado. Até a última expedição a tocar na Ilha da Trindade foi no ano de 1926, do Museu de Cleveland, em Ohio, e o capitão da expedição, o capitão George Finlay Simons, ele narra no livro dele que somente maquinário pesado. E eu já tive um professor amigo meu, o professor Rafael Metri, teve ano passado na Trindade, no programa de pesquisa lá, e ele tirou algumas fotos do desmoronamento e realmente ele falou, professor Marcos, só trator mesmo para tirar toda aquela quantidade de terra. Então, e até isso foi uma coisa bonita, que foi o jeito que a natureza, o universo, digamos assim, manteve para manter o tesouro intacto até os dias de hoje. Mas vai ser um resgate, eu acredito também que vai ter um reality show, o mundo inteiro acompanhando, através seja de um canal nas redes sociais, da internet. Eu acredito que essa caça ao tesouro vai mexer com o mundo inteiro. É uma daquelas aventuras onde o mundo inteiro vai estar acompanhando a gente dar o sinal que algo foi encontrado. Bom, vocês ouviram o Marcos falando que ele já tem uma equipe, já tem parcerias, tem até umas histórias aí de fazer um videogame e tal. Pô, legal pra caramba, né? Eu acho legal pra caramba tudo isso aí. Mas eu acho que tem que falar um pouquinho sobre a Ilha de Trindade em si. Porque muita gente não faz ideia. A gente imagina, ele foi escondeu na Ilha de Trindade. Quem é aqui de São Paulo, no nosso caso, imagina a Ilha Bela, que é grudadinha na costa ali. A própria Cananéia que eu comentei aqui também, ela é uma ilha, né? Tá fora. É grudada na costa. Você passa por uma ponte ou por uma balsa, coisa simples, rápida, está lá. A Ilha de Trindade, ela fica a 1.200 quilômetros da costa brasileira. Tá? Ela pertence ao estado do Espírito Santo, que é o mais próximo dela, mas a 1.200 quilômetros da costa brasileira. Tá lá no meio do mar. Tá bem lá no meio do mar lá. E é um lugar bem difícil de chegar. Tem épocas do ano que o mar é muito revolto e não é tão simples assim chegar. E isso hoje, eu não dizendo hoje com as embarcações, né, com a marinha brasileira, com seus barcos potentes, né, você imagina isso no século XIX, né, como que não era chegar lá. Quando você vê as imagens, eu vou deixar tudo links para vocês verem imagem, para vocês verem no Google Maps onde fica, tá tudo aqui, eu vou deixar todos os links para vocês. Inclusive que ela é uma reserva marinha, uma das maiores reservas marinhas do mundo, também considerada e provavelmente é preservada, né? Então, para fazer chegar nessa ilha já é difícil. Já é difícil chegar. Você imagina levando um maquinário pesado para a ilha. E quando você vê as imagens da ilha, você vê que ela é uma encosta, um negócio íngreme. É um negócio difícil de entrar. Eu não imagino você entrar com um maquinário pesado ali. Foi o que ele falou, talvez com drones você consiga fazer por cima para ver se tem alguma coisa e tal.
seja uma maneira. Mas não é fácil, não é fácil. Como eu falei, eu vou deixar tudo para vocês, os links, para vocês darem uma olhada como é difícil chegar lá. Então, se eles realmente esconderam esse tesouro lá, ficou muito bem escondido. Porque muito difícil chegar. Muito mesmo. Como eu falei, hoje já é difícil chegar lá. Mas, enfim, eu acho legal deixar bem explicado isso, que onde fica a Ilha de Trindade, né? Porque a gente imagina que seja que nem Ilha Bela, aqui, que é do lado, encostado aqui. Aliás, tem até uma história envolvendo piratas e Ilha Bela também, que a gente vai comentar aqui. Que acho que já é a próxima questão. Marcos, em meados do século XX, durante 40 anos, um engenheiro belga chamado Paulo Thierry procurou o mesmo tesouro e não encontrou. O que difere a sua procura da realizada por ele? Então, o Paulo é bem interessante, que o engenheiro Paul Thierry, ele começou em 1949, porque no ano de 1939, quando o assunto veio à tona de volta, o Jornal do Rio de Janeiro à noite entrevistou o sobrinho do Edward, que foi assassinado em Curitiba, o professor Frederico da Silva Ramos, que tinha encontrado o roteiro do tesouro, que tinha organizado, inclusive, a primeira e a segunda expedição. O professor Frederico, ele deu uma entrevista completa aos jornais, inclusive ele fez uma coisa histórica. O professor Frederico entregou o roteiro original e foi publicado. O roteiro original foi publicado no dia 16 de agosto de 1939. Só que em pleno início da Segunda Guerra Mundial, em 3 de setembro de 1939, praticamente ali, seus 16 dias depois, o Hitler invadiu a Polônia, o pau que comeu, então foi uma cortina de fumaça. Mas ao mesmo tempo, estavam os pesquisadores, né, o tenente Dinkel Dias da Cunha e o tenente Gustavo Gorgolino, só que eles tinham misturado as informações, eles achavam que, por serem 3 os piratas, eles batizaram o nome de Trindade para enganar as pessoas. Apesar de que um pirata russo tinha entregado um mapa com o nome Trindade, falando que na Ilha da Trindade, 700 milhas do Brasil, estava o tesouro, em 1850 na Índia. E o outro pirata aqui em Curitiba, chamado Zulmiro, em 1880, né? Um velho falando que o tesouro está na Trindade, distante de 648 milhas da costa do Brasil, no meio do oceano. O pessoal estava enfeitiçado e começaram a imaginar, não, está na Ilha do Raimundo, na Baía do Governador, ali na Baía de Guanabara. Daí vasculharam, daí não, está na Ilha do Governador. Por final eles, não, está na Ilha de Coqueiros. E daí não encontraram. E daí, 10 anos depois, em 1949, o engenheiro Paul Thierry, ele pegou todos os jornais, ele começou a estudar todo o material que foi publicado, o roteiro, o mapa, tudo. E o Thierry também embarcou nessa ideia que não, era a Trindade, eram os 3 piratas. E o Thierry começou a pensar que estava em Ilhabela, no litoral de São Paulo. E até ele se mudou para Ilhabela. Até foi uma coisa interessante que o Thierry, ele conseguiu uma audiência com o ministro da Marinha em 1949, e a Marinha acreditou nele, e a Marinha despachou um navio com o Thierry, com equipe, com tudo, eles ficaram durante 2 meses. Até foi a primeira vez que a Marinha Brasileira participou de forma oficial a uma busca ao tesouro pirata no litoral brasileiro. E por 2 meses vasculharam Ilhabela, não encontraram nada, depois o Thierry voltou para São Paulo, depois o Thierry voltou em 1956, começou a vasculhar de volta a ilha, até em 57, e ele se mudou de vez para ele ficou num bate e volta, mas ele chegou a ficar uns 30 anos na Ilha da Trindade. E na Ilhabela, né, o Paul Thierry. Só que não era, ele misturou também umas coisas, ele estava totalmente certo em relação à história, mas essa teoria de que os piratas queriam enganar e estavam apontando para outra ilha, eu diria que é uma teoria mais fantasiosa, é uma hipótese, mas não é uma hipótese que faz sentido, né? Por causa que os dois escrevem a Ilha da Trindade, e o interessante, o roteiro, quem escreveu o roteiro, até durante a última expedição brasileira, que um padre contratou um engenheiro inglês para ir na Ilha da Trindade, ele fala nas palavras dele, eu consegui uma declaração no jornal, esse engenheiro inglês fala em 1911 que quem escreveu o roteiro esteve na ilha, porque descreve de forma fiel os acidentes geográficos da ilha. E o mapa que o Pirata Zarolho entregou, você bota o mapa, a foto por satélite da Ilha da Trindade, é a Ilha da Trindade, é perfeito, é surreal. Surreal. Mas o Paul Thierry, e também foi muito legal, e mesmo os pesquisadores, né, o Sancler Janta Júnior, o Janis Platon, que fizeram o livro Ilhabela e o Tesouro da Trindade, que é um baita de um livro, uma pesquisa monumental deles, eles também partem dessa hipótese do Paul Thierry. Só que não tá, porque, imagina, eles vasculharam, varreram Ilhabela. Ilhabela, até eu imagino que pode ter um tesouro, mas não o Tesouro da Trindade, o Tesouro de Lima. Pode ser alguma coisa daquele corsário, aquele pirata Thomas Cavendish, que saqueou Santos, era uma rota de corsários ali, de piratas ali naquela região, né? Mas não o Tesouro da Trindade. Então, nesse ponto, eu sou muito agradecido, porque o Thierry foi um dos que manteve acesa a chama da pesquisa ao Tesouro Pirata. Só que ele estava no lugar errado. O tesouro mesmo se encontra escondido lá na Ilha da Trindade, no meio do Oceano Atlântico. Bom, vocês ouviram, né, a resposta do Marcos. Eu vou deixar um link também que conta um pouco da história do Thierry.
É bem interessante a história do engenheiro Thierry também. E ele encontrou algumas coisas, nada de tesouro, nada assim, mas algumas marcações, uns detalhes na Ilha Bela. E é interessante também, tem uma boa história por trás ali. Eu vou deixar depois o link para vocês darem uma lida também, para se aprofundar mais, para quem interessar se aprofundar mais. O Luiz ele começou a contar mais ou menos como nós tivemos contato com a história desse possível tesouro de Trindade. O tesouro do Pirata Zumiro, vamos assim chamar. E aí eu e o Luiz, para quem não sabe, vocês não sabem, evidentemente, nós ficamos trocando link a semana inteira. O Bolsonaro falou merda, o Luiz manda para mim. O Paulo Guedes rebateu, o Luiz manda para mim. Quando a gente vê uma matéria interessante como o Pirata Zumiro, vamos lá e a gente troca links. E aí a gente começou a escarafunchar essa história, olha a palavra bonita, para o domingo à noite, quando estamos gravando o podcast. E aí a gente começou a pesquisar as coisas e eu esbarrei nessa busca também do engenheiro belga. Tava lá num dos links embaixo. E me deu uma sensação assim de... Eu não sei se tem algum familiar dele ouvindo aqui, fatalmente não, mas eu fiquei com muita pena quando eu vi a busca dele. Porque, assim como o Marcos, ele era um homem brilhante. Ele fez uma série de cálculos lá para ver onde estava o tesouro, quadrantes, figuras geométricas, achados. Enfim, ele fez um grande trabalho intelectual durante 30, 40 anos. E ele ficou praticamente isolado na ilha, morando. Ele ficou completamente obcecado. E a gente já viu ao longo da história da humanidade mentes brilhantes como esse do engenheiro belga que ficaram obcecados por determinados assuntos e, infelizmente, naufragaram. E naufragaram, e até combina com o tema aqui, que é um tema marítimo, que nós estamos tratando. Pois é. Eu fiquei com muita pena quando li. Eu acho que se você aí estiver em casa nos ouvindo, no transporte, em qualquer lugar, você for atrás dessa história, você vai sentir muita empatia por ele. Porque era um visionário, um cara muito brilhante, mas que infelizmente não conseguiu o intento da busca dele. Eu acho que a história dele já deveria ser mais contada, né? Porque realmente ele fez muita coisa legal ali. Eu vou deixar o link para vocês lerem. Assim como o Marcos tem feito, né, essa procura toda, já vale pela procura. Eu acho legal isso. Como eu falei, ele está conseguindo levantar documentos, ele está conseguindo provar. E isso já é algo assim muito grande. É muito grande. E o Thierry também, ele achou algumas coisas. Ele não achou um tesouro. Mas ele achou algumas coisas ali. Que talvez, se a gente fosse buscar mais a fundo, tem alguma história. Alguma, né? Dizem que muitos corsários passavam por ali. Né? A gente falou, eu expliquei o que era o corsário. Muitos passavam por ali. Inclusive alguns que saquearam São Vicente e Santos passavam por Ilhabela. Então pode ser que tenha alguma história ali também. Talvez não um tesouro, mas talvez uma história. Vai saber. Né? É uma pena que tenha ficado esquecido. Mas enfim, vou fazer a próxima pergunta, que até tem um pouco a ver com isso que a gente está falando aqui. Marcos, você tem medo de não encontrar o tesouro? Eu não tenho medo de não encontrar, porque na verdade, como eu falei, o tesouro é a verdadeira, essa história é o tesouro. Tal. E participar de uma legítima busca pirata, mas cientificamente falando, assim, de forma clara, racional, o tesouro está lá na Ilha da Trindade. Primeiro porque teve aquele desmoronamento. Então você vê que foi o jeito que a natureza, né, o universo manteve o tesouro lá. E o segundo depósito está dentro da ilha. E hoje com a tecnologia que a gente tem uma tecnologia por drone de voo chamada LiDAR. Que é o que é interessante, é laser com radar, eles misturaram. Até essa tecnologia dos drones com LiDAR, há 3 anos atrás, ela descobriu uma cidade perdida na Guatemala, porque o laser ele atravessa a vegetação, eles varreram e tem lá a cidade perdida com as pirâmides, uma megalópole maia na Guatemala. E esse LiDAR ele pode ser calibrado para ler a assinatura térmica do solo. E se a gente pega um dia, tipo, vamos assim, lá na Trindade, onde o sol brilhou a pino, aquele dia que o sol bombou geral, e a gente manda de noite esses drones voarem, vários drones voam em algoritmo, e voam com esse LiDAR fazendo uma leitura térmica do solo, principalmente o depósito no interior da ilha, o depósito mais rico, ele vai ficar com uma assinatura térmica diferente, porque como ele é rochas amontoadas, né, um paiolzinho, ele fica uma assinatura térmica diferente do solo normal. E daí a gente pega esse mapa térmico e vamos direto onde está o tesouro. Então eu acredito mesmo que nós vamos encontrar esse tesouro. E o que vai fazer? Vai tudo para o museu. Uma grande parte eu acredito que eu gostaria de ir para o Museu Nacional
que de forma triste, muito triste, pegou fogo ano passado, mas também que alguns pequenos presentes fossem doados, um ao Museu Britânico em Londres, em memória ao cidadão inglês Edward Young Sturmers, porque foi ele que, graças a ele que essa história chegou até nós, coitado, ele foi assassinado, é uma forma de honrar a memória dele. Um pequeno presentinho também tinha que vir para o Museu Paranaense, porque o Zulmiro morou aqui em Curitiba, né? Então, e um outro mimo eu gostaria também de dar um ostensório, um candelabro lá, uma cruz, para o Museu do Vaticano, porque o tesouro vinha da Catedral de Lima. Mas todo tesouro pertence aos museus, porque o tesouro pertence a todos nós. Botando no museu, todo mundo se torna dono do tesouro. Bem, diante dos fatos que o Marcos já falou aqui pra gente, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, nós mesmos, estamos muito curiosos quais são os próximos passos dessa expedição e dessa caçada ao tesouro, Marcos. Agora está na hora de contar essa história para todo mundo. E o que isso eu fiz? Eu acabei de escrever um livro e lançar um livro chamado A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, que já está vendo nas livrarias. Se você digitar no Google, você vê lá vários lugares, lá marketplaces, estão à venda o livro. Ele está R$ 39,90, né? E é fantástico, é toda essa pesquisa de 15 anos, inclusive com os documentos que eu encontrei, né? Tem o mapa do tesouro, o roteiro do tesouro, tá lá os documentos do cemitério municipal do João Francisco Inglês, os documentos de Eton College, do Francis Hodder, e eu também falo da Futura Expedição, tá sensacional, mas quem gosta de uma boa aventura pirata, pessoal, tem que ir atrás desse livro, leia A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Tem para vender nas livrarias Curitiba, mas tem nas lojas online, também marketplaces. E o que agora o próximo passo? É eu difundir essa história, inclusive agora a Prefeitura de Curitiba, nós tivemos uma reunião muito boa no gabinete do prefeito, e eles vão agora anunciar nas próximas semanas, de forma oficial, a descoberta dos documentos aqui do Pirata Zulmiro no cemitério municipal, na igreja matriz, a esposa dele, agora os filhos do pirata. E agora a história parece que ela ganhou em emoção, por causa que nós estamos muito perto de encontrar um tataraneto do pirata, porque teve umas famílias inglesas aqui na região metropolitana de Campo Largo, que os netos estão achando que eles são, os trisavós deles são os filhos do pirata. Então, eu acredito que nós vamos encontrar. E com isso daí, mais gente vai ser sensibilizada. Outro fato que vai ajudar a detonar esse processo de busca pelo tesouro de forma muito grande, eu mostrei toda essa documentação que eu encontrei aqui, principalmente lá em Eton College, lá para o cônsul britânico do Paraná, o Sr. Adam Paul Patterson. Ele ficou simplesmente totalmente surpreso com essa descoberta, mais sendo essa história que inspirou o livro A Ilha do Tesouro, que é um clássico na Inglaterra e no mundo inteiro. E daí ele solicitou se eu conseguir a tradução do livro para divulgar na Inglaterra, agora no final do ano e começo do ano que vem. Então nós já estamos traduzindo o livro, no final do ano na Amazon vai estar disponível em e-book, The Real Treasure Island, The Chronicles of Zulmiro the Pirate, contando toda essa história e mostrando todos esses documentos. Eu imagino que quando a comunidade internacional ter acesso a toda essa grande revelação dessa história inacreditável, com documentos, com tudo, vai causar um grande rebuliço aí no mundo inteiro. E daí isso vai favorecer para a gente começar a lapidar essa ideia, até antes de desenvolver o videogame, que vai ser os 3 anos e meio para desenvolver um game desse calibre, e soltando lá por 2023, 2024, imagino eu, a futura expedição em busca do tesouro. Eu acho que essa resposta do Marcos aí prova pra gente, demonstra pra nós que a caçada ao tesouro está tomando um novo vulto, um novo tamanho aí, tá subindo um novo degrau. Quando você vê um ente executivo, um ente governamental como a Prefeitura de Curitiba entrando na história. Então você veja que a coisa não é brincadeira. Tá ficando séria e cada vez mais séria. Já era séria no começo, mas agora está sendo levando cada vez mais sérias por um número maior de pessoas. Sim, legal. E ele tá perto de encontrar, tá atrás, né, de um possível parente, tataraneto do Pirata Zulmiro, né? Tomara que ache. É interessante se ele conseguir achar, assim, algum parentesco com alguém aí que está perambulando por Curitiba. Bom, vamos à última questão. Marcos, você tem concorrente nessa busca? Olha só, eu não tenho concorrentes. Eu sou, primeiro que para a pessoa acreditar no tesouro pirata, né, ela tem que ser um pouco, ela não, digamos que não é uma pessoa ortodoxa, né? Até a galera brinca um pouco maluco, mas agora a história se tornou um pouco mais robusta mesmo. Então eu não tenho assim concorrentes. E mesmo assim eu até falo agora com os ouvintes
que existe até, digamos assim, um certo respeito, digamos, numa área espiritual em relação a essa história do pirata. É uma coisa interessante. Até eu recomendo que não se vá em busca de um tesouro pirata com ganância. Tipo, eu quero o ouro para mim, só por exemplo para mim. Porque como essa energia do pirata é uma energia muito densa, que envolve até, de um certo grau, um sofrimento, é um ouro que foi derramado sangue, quem vai com esses interesses escusos é que nem os filmes do Indiana Jones lá, que a galera derrete no final, o cara, o cara toma o líquido errado. Não vai em busca de um tesouro pirata com ganância no coração. Agora, se você vai com essa intenção, eu acho assim, de, o tesouro é de todos nós, a gente vai essa intenção de libertação, na verdade, da história. E eu sei mesmo que para mim o tesouro é que nem eu comentei durante a entrevista. O que interessa para mim é a história e mais ainda essas coisas científicas, né, que podem levar a tudo isso. O ouro mesmo vai tudo para o museu, apesar de valer mais de seu $1 bilhão, pertence tudo a um museu. Então, atualmente eu não vejo assim concorrentes, até eu não consigo enxergar. E mesmo o que eu faço? Eu procuro parceiros. Quando eu vejo que tem uma pessoa muito interessada, a pessoa tem algo a acrescentar, é uma pessoa, né, que tem essa sede de revelação histórica, eu chamo junto para fazer parte da equipe, por causa que quanto mais gente, mais pesquisadores vasculhando essa história, mais a chance da gente encontrar documentos que possam nos levar a descobrir esse verdadeiro tesouro. E daí eu quero falar até aos ouvintes que quem gostou dessa entrevista, pessoal, eu sugiro mesmo, dá para procurar na internet, tem vários links e algumas reportagens, mas vão atrás do livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Tá um clássico, um verdadeiro clássico da pirataria, porque no livro eu bato todos os capítulos, desde o Tesouro de Lima, a captura dos piratas lá em Havana, o pirata que foge, a entrega do mapa do tesouro, eu descrevo todas as expedições inglesas, de forma magnífica. Eu tive acesso, né, uma grande pesquisa minha em jornais do século passado. Foi sensacional. O livro, pra você ter ideia, tem cerca de 200 jornais ali condensados, 10 livros, 15 anos de pesquisa. Então, fica aí minha dica para quem gosta de uma aventura pirata emocionante. O livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Tenho certeza que vão surpreender a todos vocês. Vocês ouviram aí, né, toda a entrevista do Marcos. A história é boa demais, gente. Cara, no mínimo dá pra virar um filme. Assim, fácil, um filme fácil. Eu já virou livro, né? Ele tem o livro. E eu vou falar nas dicas culturais. Vou falar o nome do livro das dicas culturais, como vocês podem achar o livro, tá? Eu vou falar das dicas culturais. E vira aí um filme, vira aí muito. Como ele falou, vai virar um videogame. Nossa, legal pra caramba. E Marcos, assim que você tiver novidades, manda pra gente. Qualquer novidade, cara, qualquer coisa que achar, vai sair tal dia pra fazer a expedição, avisa a gente aqui. Avisa a gente que a gente vai lançar aqui por nossos canais, tudo pra gente saber também, porque agora eu tô interessado nessa história, né? Tô a fim de saber o que vai acontecer, porque a história é muito boa, cara. A história é muito boa. Quando eu li, passei e falei, Flávio, vamos ter que falar com esse cara. Tem que falar com esse cara, porque a história é boa demais. Dá um belo num episódio pra gente, que é boa demais. Enfim, então, qualquer novidade, cara, manda pra gente. Manda que a gente põe aqui e fala do que tá acontecendo. Beleza? Valeu pela entrevista, cara. Valeu mesmo. Marcos, eu quero agradecer pela maneira gentil que você nos atendeu, pela maneira que você topou fazer a entrevista e dizer que a sua entrevista foi espetacular. Espetacular, muito bem articulada, muito cheia de conteúdo. Eu acho que a gente flertou com as nossas fantasias, nossos sonhos de infância, falando com você. Aquela coisa da gente... a verdade é que nós ficamos adultos, nós ficamos muito chatos. A gente não acredita em nada. A gente não acredita em nada. Não acredita em sentimento, não acredita em história. E nós vermos um adulto com esse brilho no olhar, procurando coisas diferentes, procurando coisas... Porque é uma coisa divertida. É uma coisa séria e divertida ao mesmo tempo. É uma coisa lúdica. E dá um pouco de esperança para nós que somos adultos. É muito legal, muito bacana mesmo. Então, muito obrigado pela sua gentileza, por você ser um cara acessível, por você ser um cara educado, ser um cara articulado. Então, você engrandeceu e muito o podcast Entendo Nada. Se a gente está conseguindo fazer algumas coisas aqui nesse podcast, é por caras como você, que nos dão atenção e nos atendem de maneira tão, tão bacana e tão legal. Muita sorte, muito sucesso para você. É isso aí. Vamos sair da parte legal do programa e vamos voltar à parte chata, né? Vamos lá. Vamos para o nosso Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe.
pro nosso Ixonon Existe de hoje, aliás, eu vou explicar o que é o Ixonon Existe, porque sempre tem gente nova ouvindo, então é bom a gente sempre explicar. Nada mais, nada menos do que pegar alguma fake news da semana aí, ou algum assunto muito, muito fake, e a gente debate aqui, e como vocês ouviram, a gente prefere o termo Ixonon Existe do que o fake news, né? Até porque um cara brilhante como era o Padre Quevedo mereceria uma homenagem dessas. Falar Ixonon Existe em vez de falar fake news. Essa é a minha opinião. Bom, vamos ao Ixonon Existe. Cara, tive uma coisa assim ridícula essa semana. É ridículo o que o prefeito do Rio de Janeiro, o tal do Crivella, fez aí, né? Eu tô tentando segurar pra não falar um palavrão aqui. Cara, como que ele me manda um monte de gente lá entrar na Bienal pra pegar livros porque tá ensinando as crianças assim? Ah, cara, olha, eu fico pé da vida com essas coisas. É demais. E, gente, o pior de tudo, um dos livros que é As Gêmeas Marotas, que é um livro de Portugal, é português, e é pra adulto, tá? Ele não tava nem à venda nessa Bienal. E o outro que é um dos Vingadores da Marvel, né? Uma HQ, que é A Cruzada das Crianças, é o nome. E é interessante porque ele mandou ir lá na Bienal pra recolher, isso daí já tinha sido vendido tudo, nem tava mais lá. Mas eu não vi ele mandando ele pra ninguém, assim, um policial, ir numa banca de jornal tirar, porque vende isso na banca de jornal também. Ou numa livraria qualquer do Rio de Janeiro, e lá, às escuras, né, onde a imprensa não estaria filmando, mostrando o que está acontecendo, né. E muito menos na internet, porque se você jogar aqui Vingadores, A Cruzada das Crianças agora no Google e falar compra, vai aparecer uma porrada de site vendendo e sites grandes, né. Amazon... Submarino, e eu não vi o prefeito gritar contra a Amazon, contra Submarino. Interessante, não vi. Não sei se de repente ele fez, né? Vai saber. Mas eu não vi. E mandou ir lá na Bienal, um monte de gente, alguma de carro de polícia lá. E, olha, cara, E o pior de tudo pra mim é que ele conseguiu fazer o Felipe Neto sair por cima dessa história. Flávio Santos. Foi fantástico. Ele, assim, eu acho que a gente tá vivendo um período de completa falta de tato das pessoas, de completa falta de noção das consequências das coisas. A gente já falou aqui em algumas situações que a internet ela faz a gente viver em bolhas. E me parece que os políticos que deveriam tentar equilibrar essas coisas, eles vivem em bolhas também. E eles não pensam nas consequências nefastas, morais e éticas do que eles fazem. O Felipe Neto, agora eu vou falar especificamente do Felipe Neto. Ele, como bom cara de internet que é, ele se aproveitou dessa situação, e essa é a opinião minha. Ele se aproveitou da situação, fez um ato aí que muita gente acha louvável, mas é um ato bem marqueteiro. Vemos que é um ato bem marqueteiro, mas se é um ato marqueteiro, o cara só teve essa pauta, só teve esse palco para aparecer, para chamar a atenção, porque alguém forneceu esse palco, porque alguém não teve tato. Então esses políticos vivem numa bolha tão grande que eles não mapeiam os possíveis riscos das ações e os possíveis palcos que eles podem dar para detratores, para opositores, para gente que não gosta deles. Então o Felipe Neto ganhou um palco aí gratuito, tá fazendo o que bem entende, ganhou uma puta mídia para ele aparecer aí, claro que não precisa disso. Mas ele aumentou ainda mais o número de seguidores, gente que já não gosta dos políticos que aí estão na nossa política nacional, e o Crivella, com essa ação, ele conseguiu dar voz e dar munição para seus detratores. O que é genial, e por isso merece o aplauso do nosso Entendo Nada. Isso aí. É isso mesmo. Perfeito. Não, e se tem alguém, como você falou, se tem alguém que entende de internet, se alguém é o Felipe Neto, né? Sabe muito bem como usar essa ferramenta aí. Bom, enfim, dessa vez ele saiu por cima e o que ele fez foi muito legal, né? O Felipe Neto e o Crivella, né, que vai lá pro meio... Bom, vamos lá. vamos terminar aqui o Isso Não Existe. Vamos às dicas culturais. Bom, como eu disse, eu ia falar sobre o livro do Marcos. O nome do livro é A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zumiro. E pelo que eu vi aqui, tá em lançamento na livraria Curitiba, que é uma livraria muito boa lá, que eu conheço, fui a Curitiba lá, fui num shopping lá, uma livraria legal, antiga, né, bem famosa em Curitiba. E tá à venda lá, gente, então eu tô pretendendo comprar esse livro, eu quero dar uma boa lida nele depois, eu quero comprar. Vou comprar esse livro aí. Então comprem, tá? Acho legal, dão uma lida aí que a história é boa mesmo.
A minha outra dica é o filme O Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo. Olha só, hein? A gente tava falando em off aqui, né, Flávio? Que hoje não se faz mais esse tipo de filme, né? Não, é um tipo de filme que desapareceu do cinema. Desapareceu. Um filme épico, né? Os filmes épicos desapareceram. Eu acho que até por questão financeira mesmo, acho que os seriados acabaram embarcando nisso, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Que é um baita filme, né? Vamos combinar que é um baita filme, um filme tenso, filme pesado, assim. O Russell Crowe tá lá e daí discute com o médico lá no meio e tá, vamos fazer, não vamos fazer. Aí vem o Francis querendo pegar ele e ele tem que matar esse Francis, ele não consegue pegar o. Olha, tudo no mar, tudo ali no mar. Isso é o início do século XIX, né? Com Napoleão dominando toda a Europa e só a Inglaterra segurando a bronca ali sozinha. É um filmaço. Se vocês não assistiram, assistam. É um belo de um filme. É tenso. Um filme tenso, cara. Você assiste, você fica ali se segurando e tal. Eu não vi no cinema, eu vi depois. Mas se eu tivesse visto no cinema, com certeza você ia ficar segurando o braço ali e falar: caramba, vai, enfia esse barco lá e tal, não sei o que. É isso. É isso, Flávio. Qual a sua dica? Bem, eu tenho 2 dicas culturais. A primeira é um livro do Joseph Conrad. É um livro que tem mais de 100 anos. E é um livro que não fala diretamente de pirata, mas fala sobre o fascínio que o mar, que os rios, que as águas e principalmente as navegações causavam nos homens até aí o começo do século XX, meados do século XX. Bem, o nome do livro é No Coração das Trevas. E o que fala esse livro? Ele conta a história do Capitão Marlowe, que ele foi incumbido de achar o Curtis. O que era o Curtis? O Curtis era um caçador especializado em retirar marfins de elefantes. Ou seja, o cara muito gente boa, né? Tirava marfim de elefante e deixava com aqueles furos, como os elefantes do marfim. E aí o Marlowe, ele vai navegando pelo continente africano, primeiro pelos mares e depois pelos rios que entram nas florestas do continente africano, e ele vai só ouvindo relatos sobre o Curtis. Um cara fala: o Curtis é assim, o Curtis é assado, o Curtis é malvado, o Curtis não é tão malvado assim. E aquilo ali vai causando uma miscelânea de informações na cabeça dele que acabam lançando ele num delírio ao longo do livro. E ele não sabe mais quem ele está procurando. Se ele está procurando ele mesmo, que é um questionamento clássico dos grandes clássicos da literatura, se ele está procurando Curtis, se ele está procurando uma razão para viver, o que ele está procurando. Tudo isso levado pelas águas. Então as águas, elas levam a gente para uma aventura, como estão levando o Marcos, e uma aventura muito bem amparada e muito bem embasada dele, documentalmente, historicamente, mas também durante muitos anos as águas levaram homens tão inteligentes quanto o Marcos e quanto outras pessoas que navegaram por diversos oceanos a delírios e a paranoias e a neuras que a gente nem imaginava, porque os choques culturais eram muito grandes. Então o mar, os rios e as águas e as navegações de uma forma geral sempre mexeram com a cabeça das pessoas. A minha segunda dica é uma série que até pouco tempo atrás estava na Netflix, eu acredito que tenha saído, não sei se voltou de novo, não acabei não conferindo, mas é uma série que fala de piratas. A gente vai falar de pirata aqui para você mergulhar nesse tema, que é um tema tão fascinante, um tema tão bacana, que estava meio esquecido aí, o Marcos ajudou a trazer, e a gente mergulhar de novo em tudo isso. É a série Black Sails, que significa velas negras em português, e é uma série totalmente baseada em piratas. Eu vou ler uma sinopse aqui bem curta, só para você entender do que se trata. Durante a Era Dourada da Pirataria, o temido Capitão Flint aceita em seu navio uma jovem pirata em meia luta pela sobrevivência das atividades piratas da Nova Providência. A atividade pirata na região cada vez mais ameaça os navios mercadores, a serviço da coroa inglesa, levando ao combate entre a Marinha Real e os mais temíveis capitães piratas. Eu não cheguei a assistir essa série, mas eu já vi alguns vídeos no YouTube. Porque eu sempre estou à procura no YouTube, além de coisas interessantes, às vezes bobagem, coisa com muitos efeitos especiais. Sou fascinado por efeitos especiais. E nessa série tem muitas batalhas de canhões entre navios piratas e da coroa inglesa. Então os efeitos especiais são fantásticos. Assista essa série, que além de você conhecer um pouco mais a história dos piratas que são citados aqui nos seus nomes reais, você vai ver muitas batalhas marítimas, que é uma coisa também que não se retrata mais no cinema atual, assim como filmes que a gente falou agora há pouco de exploração no mar, de caçada no mar.
Enfim, essa é a minha segunda dica cultural para você. Boa, boa. Bom, vamos para o nosso salve, chamego e sapatada. Eu tenho 2 salves aqui para mandar. O primeiro é o Gênio Quadros. Olha só. é um perfil no Twitter que ele claramente está parodiando, né, o Jânio Quadros, o ex-presidente. E eu tava conversando com ele esses dias, ele comentando sobre o podcast, falando, eu falei, escuta lá, tem gente lá, escuta a gente e tal. Na verdade, ele perguntou de Seinfeld, se ele devia assistir Seinfeld. Eu falei, claro que você tem que assistir Seinfeld, caramba. Todo mundo deveria assistir Seinfeld. Porra, fato. Fala sobre o nada. Aliás, você podia ouvir o Entendo Nada também, né? Aí ele, eu vou ouvir. Eu falei, vou te mandar um salve, então. Aí depois eu vou perguntar se você ouviu mesmo. Salve mandado. E assista Seinfeld. Obrigatório. E o outro salve é para a Geisa Pontes. Olha só, é uma cientista. Eu não vou falar muito mais aqui, porque ela vai dar uma entrevista pra gente. Só vou dizer que ela é do mesmo grupo de amigas aí de 2 pessoas que já deram entrevista pra gente aqui. Só isso, não vou falar mais nada. Só isso, tá? É uma cientista. Então teremos um episódio de ciência aqui logo. Não vai demorar muito não, a gente vai ter um episódio científico aqui de novo. Boa. Eu vou mandar um salve muito breve aqui, que me ocorreu. Nós estamos gravando esse episódio dia 15 de setembro de 2019. E hoje foi um dia triste para o brasileiro e para o português, porque um elo entre as 2 colônias, os 2 povos, acabou falecendo hoje. Foi o Roberto Leal. Então, meu salve aqui é uma homenagem ao Roberto Leal, que além de ser uma pessoa que me parecia ser muito legal quando a gente via no vídeo, uma pessoa que tratava muito bem os fãs, ele foi um cara de muito sucesso. Ele vendeu 17 milhões de discos. Nós estamos hoje na era de streaming, de Spotify, então a molecada que está nos ouvindo pode não entender o que é o peso disso. Mas 17 milhões de discos, ali nos anos 80 e 90, era muito disco. E eu posso dizer que ele vendeu muito mais que cara da MPB aí, que é valorizado e cantado em verso e prosa, muito justo, porque alguns são muito bons, mas ele vendeu muito mais que esses caras. Então fica aqui minha homenagem, meu salve homenagem ao Roberto Leal e à colônia portuguesa, que é nossa irmã em solo brasileiro. Boa, verdade, hein? Boa lembrança, cara. Boa lembrança. Triste porque ele faleceu. E porque a portuguesa dele também faleceu, né? Vamos combinar que acabou a portuguesa também. E faleceu primeiro que ele. Primeiro que ele, sim. Eu digo até que ele muito desgostoso, né? Ele faleceu muito desgostoso por isso. Porque ele era um torcedor da Lusa fanático. Enfim, né? As pessoas estão indo. Triste. Bom, é isso aí. O que tá indo também é o podcast aqui. Chegamos no encerramento. Pelo amor de Deus, a gente tá indo também? Estamos indo para nossas camas, dormir domingo à noite, né? Ah, bom, obrigado. Assistir o programa Silvio Santos. Jogo dos pontinhos. Minha nossa, vamos parar com isso, né? Flávio Santos, deixarei o encerramento para você, Flávio. Obrigado. Eu fico honrado com a sua láurea. Então, você que está nos ouvindo, eu vou passar os canais de contato para você entrar, falar com a gente, mandar sua mensagem. Salve, chamego, sapatada, sugestões, críticas, elogios e o que você quiser. Aqui você é livre, não só para ouvir quando, onde, como quiser, mas para falar o que quiser. Porque aqui nós respeitamos a democracia e a liberdade de expressão, viu? Eu tô cochichando porque eu tô com medo de falar isso. Bem, e-mail, entendonadapodcast@gmail.com, Facebook, entendonadapodcast, Instagram, @entendonadapodcast e Twitter, @entendonada, N de navio, que lembra pirata, podcast. De novo, Twitter, @entendonada, N canal. Só que o nosso canal ainda não pode ser nomeado porque a gente precisa de um número mínimo de seguidores. Então nós estamos em franca campanha, ainda não é eleição, estamos bem longe disso, mas estamos em campanha para adquirir novos seguidores. Adquirir não, porque é um termo muito capitalista, mas fazer novos seguidores, porque seguidores a gente faz como amigos. Então a gente quer fazer novos seguidores. Siga nosso canal, fale com a gente, mande mensagem, porque aqui o seu direito de falar é respeitado. Boa, é isso aí, Flavão, tá certinho. Querem falar do pirata? Podem falar, a gente manda pra ele também, lá pro Marcos, tudo. É muito legal, a história é muito boa. É isso aí, gente, é isso aí, só não pode piratear o Entendo Nada, hein? É isso aí, não é piratear Entendo Nada. É isso aí, gente, valeu, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui.
E vamos nessa, né, Flávio? Bora. Você falou que a gente vai partir, é isso? Eu vou assistir o Silvio Santos, cara. Eu vou procurar se vai ter algum filme de violência na Globo. Com Duff Odderwin, com Stallone, alguma coisa assim. Ou seja, todo final de domingo totalmente decadente. Mas enfim, vamos nessa. Vamos lá. Fomos! Valeu, gente. Abraço. Fomos!